Levítico capítulo 5. E se alguém pecar e ouvir uma voz de blasfêmia e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará a sua iniquidade. Ou se uma alma tocar em alguma coisa impura, seja a carcaça de um animal impuro, ou a carcaça de gado impuro, seja a carcaça de coisas impuras que se arrastam, ainda que lhe seja oculto, contudo, ele será impuro e culpado. Ou se ele tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza com que o homem se tornou impuro, e lhe for oculto quando souber depois, então ele será culpado. Ou se uma alma jurar pronunciando com os seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, seja o que for que o homem pronuncie com o juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, então culpado será numa destas coisas. E será que, sendo ele culpado em uma destas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa? E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou um cabrito das cabras, como oferta pelo queimado, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Mas se ele não for capaz de trazer um cordeiro, então ele trará por sua transgressão que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e outro para uma oferta queimada. E ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá aquele que é para a oferta pelo pecado primeiro. Ele torcerá a cabeça junto ao pescoço, mas não o dividirá, e aspargirá do sangue da oferta pelo pecado sobre a parte lateral do altar, porém o resto do seu sangue será espremido na base do altar, isto é uma oferta pelo pecado. E ele oferecerá o segundo como oferta queimada conforme o costume, e o sacerdote fará expiação por ele pelo seu pecado que ele pecou, e ele será perdoado. Mas se ele não for capaz de trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de farinha fina por uma oferta pelo pecado, e ele não colocará óleo sobre ela, nem colocará em cima qualquer incenso, porque isto é uma oferta pelo pecado. Então ele a trará ao sacerdote, o sacerdote dela tomará um punhado como um memorial, e a queimará sobre o altar conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele, acerca do pecado que ele pecou em alguma dessas coisas, e ele será perdoado, e o resto será do sacerdote, como uma oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Se uma alma cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimação em siclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por uma oferta pela transgressão. E ele fará restituição pelo dano que ele fez à coisa sagrada, e acrescentará a 5ª parte e a dará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação para ele com o carneiro da oferta pela transgressão, e ele será perdoado. E se uma alma pecar e cometer alguma dessas coisas que são proibidas de serem feitas, conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado e levará a sua iniquidade. E ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimativa, por oferta pela transgressão, e o sacerdote fará expiação para ele acerca da sua ignorância, naquilo que errou sem saber, e ele será perdoado. Isto é uma oferta pela transgressão. Ele certamente transgrediu contra o Senhor. Levítico 6. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e mentir ao seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou em algo tirado por violência, ou enganar o seu próximo,
ou se tiver achado que se perdeu em mentir sobre isso com falso juramento, em todas essas coisas que um homem faz, pecando, então será que, porquanto ele pecou e é culpado, ele restituirá aquilo que tirou violentamente, ou que pegou enganosamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou a coisa perdida que achou. E sobre tudo aquilo que jurou falsamente, ele o restituirá ao principal e acrescentará a quinta parte, e a dará àquele a quem pertence no dia de sua oferta pela transgressão. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho. Com a tua estimativa por oferta pela transgressão, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa de todas que ele tenha feito em transgressão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta queimada. Isto é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e os seus calções de linho ele colocará sobre a sua carne, e levantará as cinzas que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará ao lado do altar. E ele se despirá de suas vestes e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará a lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. E ele tomará um punhado da farinha da oferta de alimentos, e do seu óleo, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento. Então o queimará sobre o altar por cheiro suave e memorial ao Senhor. E o restante dela, Arão e seus filhos comerão. Com pães ázimos se comerá no santo lugar, no pátio do tabernáculo da congregação, eles o comerão. E não se cozerá com fermento. Eu lhe dei sua porção das minhas ofertas feitas por fogo. É coisa santíssima. Assim é a oferta pelo pecado, e assim a oferta pela transgressão. Todo o homem entre os filhos de Arão comerá dela, será para sempre um estatuto para as vossas gerações, acerca das ofertas do Senhor feitas por fogo. Todo aquele que tocá-las será santo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos que eles oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido. A 10ª parte de um efa de farinha fina para a oferta de alimentos perpétua, metade dela pela manhã e metade à noite. Em uma panela se fará com óleo, e quando estiver assada, a trarás. E os pedaços assados da oferta de alimentos tu oferecerás por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote que entre os seus filhos for ungido em seu lugar, o oferecerá. Isto é um estatuto eterno ao Senhor, e será queimado completamente, pois toda a oferta de alimento do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado no lugar onde se mata a oferta queimada. Se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor. É coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no santo lugar se comerá, no pátio do tabernáculo da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo, e quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu lavarás o que foi aspergido no santo lugar, e o vaso de barro em que a veste for encharcada será quebrado. E se for encharcada num vaso de bronze, esse deverá ser esfregado e enxaguado com água. Todos os homens entre os sacerdotes a comerão, é coisa santíssima. E nenhuma oferta pelo pecado
do qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para reconciliar-se no santo lugar, se comerá. Será queimada no fogo. Levítico 7. Do mesmo modo, esta é a lei da oferta pela transgressão, é coisa santíssima. No lugar onde eles matam a oferta queimada, eles matarão a oferta pela transgressão, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela ele oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a entranha, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre os lombos, e o redanho que está sobre o fígado com os rins se tirará. E o sacerdote a queimará sobre o altar em oferta feita por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pela transgressão. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, no santo lugar se comerá. É coisa santíssima. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela transgressão. Há uma só lei para elas. O sacerdote que fizer a expiação a terá. E o sacerdote que oferecer a oferta queimada de algum homem, este sacerdote terá a pele da oferta queimada que ele oferecer. E toda a oferta de alimentos que se assar no forno, e tudo que se preparar na frigideira e na panela, será do sacerdote que a oferece. E toda a oferta de alimento misturada com óleo ou seca, será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício das ofertas de paz que ele oferecerá ao Senhor. Se ele oferecer por ação de graças, então com o sacrifício de ação de graças, ele oferecerá bolos ázimos misturados com óleo, e coscorrões ázimos ungidos com óleo, e os bolos misturados com óleo de farinha fina fritos. Além dos bolos, ele oferecerá como sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graças das suas ofertas de paz. E de toda a oblação ele oferecerá uma por oferta alçada ao Senhor, e será do sacerdote que espargir o sangue das ofertas de paz, e a carne do sacrifício de suas ofertas de paz, por ação de graças se comerá no mesmo dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Mas se o sacrifício da sua oferta for um voto ou oferta voluntária, se comerá no mesmo dia em que oferecer o seu sacrifício, e no dia seguinte o que restar também se comerá. Mas o restante da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma carne do seu sacrifício das ofertas de paz se comer no terceiro dia, não será aceito, nem será imputado ao que ofertou. Será uma abominação, e a alma que a comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa impura não será comida, será queimada com fogo. E quanto à carne, todo aquele que estiver limpo pode comer dela. Mas a alma que comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertencem ao Senhor, tendo ela sobre si a impureza, aquela alma será extirpada de seu povo. Além disso, a alma que tocar em alguma coisa impura, como a impureza de homem, ou qualquer animal impuro, ou qualquer coisa abominável impura, e comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertencem ao Senhor, aquela alma será extirpada do seu povo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de ovelha, nem de cabra. E a gordura do animal que more por si, e a gordura do que é dilacerado por animais, poderá ser utilizada em qualquer outro uso, mas de nenhuma maneira comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal oferecida por homens ao Senhor, em ofertas feitas por fogo, essa alma será cortada do seu povo. E também nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de animal, em qualquer das vossas habitações. Toda alma que comer daquele tipo de sangue, essa alma será cortada do seu povo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo:
Fala aos filhos de Israel, dizendo: aquele que oferecer o seu sacrifício das ofertas de paz ao Senhor, trará a sua oblação ao Senhor do seu sacrifício de paz, das ofertas de paz. Suas próprias mãos trarão as ofertas do Senhor, feitas por fogo. A gordura com o peito ele trará, para que o peito possa ser movido por uma oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. E a espada à direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos sacrifícios de vossas ofertas de paz. Aquele que entre os filhos de Arão oferecer o sangue das ofertas de paz e a gordura, esse terá a espada à direita por sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada eu tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios das ofertas de paz, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto eterno entre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão e da unção de seus filhos, das ofertas do Senhor feitas por fogo, no dia em que ele os apresentou para ministrar ao Senhor o ofício do sacerdócio, que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu por estatuto eterno através das suas gerações. Esta é a lei da oferta queimada e da oferta de alimentos, e da oferta pelo pecado, e da oferta pela transgressão, e da oferta das consagrações, e do sacrifício das ofertas de paz, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ele ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas oblações ao Senhor no deserto do Sinai.